Boa noite a todos, meu nome é Victor Hugo e o tema a ser abordado pelo nosso grupo é a pandemia e seus impactos sobre a atuação de professores de educação física. O grupo é composto por mim, Kennedy Santana Ventura, Kevin Gomes Rodrigues, Renato da Silva Conceição e Thiago de Andrade. O trabalho a seguir visa a abordagem de como a internet se tornou de grande importância nos últimos tempos, ao lecionar o conteúdo no decorrer do período pandêmico, contextualizando a tecnologia nas escolas de São Paulo, capital, durante o ano de 2021. Ressaltamos que a base de informações adquiridas foi por meio de jornais, revistas, relatos de instituições da área da educação e da saúde e também do levantamento de dados desenvolvidos junto a professores. Já é do nosso conhecimento que no âmbito escolar, a internet garante muitos benefícios, tanto para os professores quanto para os alunos. Para além da educação formal, possibilita que as crianças e adolescentes tenham acesso a uma ampla variedade de conhecimentos, jogos e conteúdos educativos, sendo complementares à sua educação formal. Graças à tamanha evolução digital que estamos vivenciando, vimos que foi um fator crucial nesse momento pandêmico que estamos enfrentando, pois a impossibilidade de realizar os encontros presenciais entre professores e alunos, devido às medidas de isolamento social, as aulas remotas surgiram como alternativa para reduzir os impactos negativos no processo de aprendizagem. Com as aulas suspensas, muitas escolas, educadores, pais e alunos tiveram que passar do ensino presencial para o ensino à distância, sem muito tempo de preparação, o que é um desafio bem grande para todos. Portanto, graças à inclusão dessa nova metodologia de ensino, facilitou e colaborou para um não alastramento maior do vírus, mesmo o Brasil sendo um dos países mais afetados pela Covid-19. Enquanto a aula remota surge como resposta imediata ao momento atual, a modalidade de ensino à distância já é conhecida por muitos brasileiros há um bom tempo, sendo que, no ensino à distância, as aulas são gravadas, tutor como suporte de maneira atemporal, conteúdo e material didático mais padronizados, normalmente disponibilizados com antecedência, cronograma padronizado, avaliações padronizadas e atividades síncronas e assíncronas. Já a aula remota são as aulas que são ao vivo, simulando o encontro presencial, com o professor da disciplina disponível diariamente, conteúdo e material didático mais personalizados e ajustados pelo professor segundo a necessidade. Cronograma mais flexível e ajustado segundo o contexto atual e avaliações mais centradas nas aulas. Desta maneira, como cita Morales, os educadores acabaram necessitando de uma adaptação ao novo método utilizado para lecionar, assim como seus estudantes desenvolveram também a habilidade de adaptação para aprender a adquirir os conteúdos em seu repertório por meio da internet, que acabou se mostrando benéfica na devida situação. No fim de 2019, no último trimestre, para ser mais exato, o mundo começou a ser afetado por um vírus chamado Covid-19, que se espalhou rapidamente. Em 2020, o vírus já foi encontrado nos territórios brasileiros. Tomada a medida de preocupação, mantivemos dentro de nossas casas em isolamento total, se distanciando das populações, pela ordem Organização Mundial de Saúde. No mês de março de 2020, as aulas da rede pública e privada acabaram sendo dispensadas para evitar as aproximações dos alunos. Como a escola promove aglomerações entre educadores e alunos, para que ninguém se infectasse com o vírus, veio o ensino remoto de educar. Mesmo com tantas dificuldades com o ensino à distância, os professores veio com que os alunos não perdessem o ritmo de estudos. A adaptação sendo realizada nas escolas privada e pública, com a ajuda da tecnologia, tendo em seus alcances alguns aplicativos de videochamada como o Zoom e o Google Maps, de modo que reunisse a sala inteira para o modo de ensino.
Boa noite, professor. Boa noite, rapaziada. Meu nome é Thiago de Andrade. Venho dar continuidade do trabalho com a apresentação do direcionamento relacionado ao impacto do coronavírus. Fizemos um levantamento com 5 perguntas. Como principal objetivo é analisar e apresentar como o coronavírus impactou as aulas e a rotina escolar. Como principal característica, elaboramos uma pesquisa de forma anômica com 5 opiniões, de professores, no modo de vista de entender e compreender o que estamos vivenciando. Bom, primeiro uma boa noite a todos. Eu sou o Renato e eu vou dar continuidade à apresentação. Bom, a partir do dia 3 de fevereiro, a Covid se instalou de modo geral, né? No mundo, não só no mundo, né? Principalmente em São Paulo, em todas as regiões, e com isso a demanda das aulas foi visto que seria melhor ter uma interferência, né? Com medo da propagação, que isso não pudesse se alastrar mais do que veio a se alastrar. Por volta de 26 de fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso em São Paulo, um homem de 61 anos, que deve ter adquirido em uma de suas viagens, por ser uma pessoa que passeava bastante, né? E a partir daí, pelo comecinho do mês de março, foi visto que seria importante, né? Tomar uma decisão que seria interromper as aulas presenciais. E a partir desse momento foi orientado, né, à distância, para que pudesse evitar o contágio em grande escala, principalmente de professores e alunos, né? Como são as pessoas que conviviam há mais tempo, em um período grande de tempo também, né? Com isso foi se moldando uma nova forma, né? A garantia de estudo. Só que, infelizmente, nesse início, alguns professores, né, entrevistados por nós, acabaram testando positivo para essa doença. Por esse motivo, foram afastados de suas atividades docentes, né, por recomendações médicas, porque ali teria o perigo, né, de agravamento da situação, ou então que pudesse estar se espalhando, né, e pelo começo todos nós não termos a certeza de como seria essa doença, né, a Covid. Então meio que foi medidas de urgência tomadas, né, para que evitassem a perca. Com isso foi possível observar um sofrimento, né, compreendido por um conjunto de manifestações do corpo, tais como depressão, ansiedade, fadiga. Tudo isso veio se acumulando, né? Porque é um desgaste muito grande, principalmente para o psicológico de um professor, né? Que atua diariamente com muito barulho, né? Não pela quantidade de alunos que era atendida no início, mas mesmo pela proporção do trabalho do professor em orientar, zelar pelo aluno, não dar bronca, eu digo, né, mas sim guardar, para que o aluno venha a ficar atento no que ele foi para a escola fazer, que realmente é aprender. Considerando que o professor é o maior responsável pelo aprendizado do aluno, vejo que em alguns casos, por exemplo, casos de alunos que estiveram presentes nas escolas desde o início, acompanhando a sua rotina diária, né, junto também aos professores, foi diverso, porque naquele momento cada um tinha uma situação, cada um tinha uma rotina estabelecida para que pudesse fazer o acompanhamento, né, das aulas. Aqueles que receberam o melhor amparo da instituição onde estudam, como plataformas fixas, no caso de escolas particulares, que foi também
uma escola que se preocupou bastante na garantia, né, do direito à aula do aluno, para que ele não passasse nenhuma necessidade, né, e não viesse a perder o ano letivo também, e nenhuma das atividades. Até os alunos de baixa renda, situação vulnerável, aqueles que vivem, né, e vivenciam junto de grupos, grupos indígenas, quilombolas, e também aqueles que se encontram na casa de parentes, para terem um bom acesso à internet de qualidade, que no momento foi uma saída vista, né? Não só pelo estado de São Paulo, mas sim por todas as regiões afetadas. Um meio onde os professores tiveram de controlar e coordenar, né, as aulas remotamente, para que pudessem também se prevenir e se afastar de mais casos, né? E com isso, estes grupos, né, se tornaram grupos prioritários para a não defasagem escolar, né? Porque na visão de um professor, né, toda a análise, todo o investimento, todo o tempo, né, investido no aluno, seja acompanhando, auxiliando, ou então corrigindo as atividades, né? Naquele momento era algo que o professor fazia com muito gosto, né? Por ser uma das únicas opções, né? Que ele tinha como saída de não paralisar 100%, né? As atividades. No caso dos professores que estiveram afastados, né? Depois que adquiriram a Covid, as aulas, alguns relatam complicações, né, com a gestão de forma mais clara com o prosseguimento e amparo aos alunos, junto às demandas do projeto pedagógico, né, que foi uma demanda nova, né, instalada especificamente por conta da Covid, que seria dar ênfase no desenvolvimento, né, da autonomia de cada aluno e da interação via plataforma digital, para que assim todos pudessem participar, né, das atividades e cooperar, né, um com o outro num momento tão difícil. E para um professor de educação física, né, que é a área em que nós estudamos, é praticamente que tudo, né, a cooperação de todos, a participação de todos, a iniciativa de todos participarem, se comunicarem, né, ainda mais num momento tão difícil quanto foi esse. Quando iniciamos a pesquisa também, apontamos curiosidades e questionamentos, né? Porque foi uma grande dúvida, né? Para todos. Como garantir o direito à educação em meio à pandemia? Como sanar a falta de meios tecnológicos para todos? Como seria ensiná-los, né? Sem que os dispersassem? Porque quando o aluno tem ali o controle total do que fazer, meio que fica complicado, né? Como lidar com as alterações nas relações sociais, se seriam também uma nova forma, né, de organização pedagógica a partir da pandemia, o que geraria a falta de reconhecimento e valorização social, porque é uma preocupação com aqueles que não participam também, né? Porque eu também acompanhei relatos de professores que deixavam atividades prontas, né, na secretaria da escola, para aqueles que não conseguissem acompanhar, né, os grupos, as plataformas, pudessem dar um jeito, né, de não ficarem tão atrasados. E isso foi o que motivou muitos professores, né, a trabalharem em suas casas, não deixar faltar nada para seus alunos, né, tentar ajudá-los e orientá-los ao máximo. E que com isso todos conseguissem, né, ter um bom desempenho no final do semestre.
Bom, boa noite a todos. Meu nome é Kevin e, como conclusão do nosso trabalho, eu sigo com as considerações finais. A educação acabou sendo afetada mundialmente, como também em outras áreas. Neste momento pandêmico, causado pela doença da Covid, algumas temáticas foram muito trabalhadas em meio a esta situação, podendo citar a inclusão da comunidade familiar no ensino de seus filhos, o valor de agente educacional, o professor, a mudança e a introdução das tecnologias dentro do processo de ensino, entre outras temáticas conectadas com a pandemia. Sendo assim, é de grande importância que haja compreensão do melhor método de utilizar a tecnologia de modo benéfico na educação, adaptando o ensino que costumávamos ver presencialmente e dando continuidade ao que era lecionado, porém agora de maneira digital. Quando utilizada de maneira correta, a tecnologia pode servir como um grande auxílio para os estudantes, de modo que em constância seja exigido que dentro da instituição escolar o indivíduo tenha em seu repertório tal conhecimento. A tecnologia também é capaz de realizar tarefas que auxiliam no dia a dia educacional, como a anotação do comportamento dos alunos, assim como da lista de alunos presentes e realizar a correção dinâmica passadas aos estudantes, de modo que seja possível se dedicar ao ensino por contar com uma maior quantia de tempo. Ao mesmo tempo, ela deixa mais à vista a desigualdade social existente no nosso país, quando nem todos têm acesso à tecnologia. E aqui eu sigo com uma citação do autor Macedo, que mais do que nunca, durante a pandemia do coronavírus em 2020, a educação no Brasil tornou-se um privilégio, deixando milhares de estudantes sem garantia de seus direitos à educação. Nesse quadro de crise, coube a agentes diversos com familiares, professores e diretores de escolas públicas encontrarem soluções criativas e paliativas para tentar manter a conexão com os seus estudantes que não tinham acesso a equipamentos digitais adequados ou até mesmo à internet. Voltando com a nossa conclusão, ainda que contemos com inúmeros desafios no momento em que estamos vivendo, o objetivo é que, com o auxílio dos atuantes da área educacional e auxílio do governo, em relação ao ensino, possamos concluir tudo o que percebemos a necessidade no ensino atual, no momento histórico da pandemia que estamos vivenciando. Contaremos com muitas mudanças, tanto na educação quanto em outros ambientes, de modo que passamos por mudanças e adaptações que serão adquiridas no meio estudantil. Vivemos Vimos que contar com uma certa imprevisibilidade acaba requerendo que saibamos como trabalhar em equipe e que juntos possamos surgir com propostas de solucionar as problemáticas existentes. Todo momento ruim acaba podendo ser visto como uma nova oportunidade para adquirirmos novos conhecimentos e aprender um novo jeito de agir. Sendo assim, aguardamos que posteriormente à pandemia possamos aprimorar cada vez mais a área educacional e evoluir junto com tal, para que os estudantes possam prosseguir evoluindo a cada ano.